Liturgia diária, quarta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 9 e versículo 12. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria ao lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem. Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 45. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria. À cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Santo do Dia. Santa Eusébia. Filha de Santo Alberto e de Santa Rictrudes, Eusébia teve como madrinha a rainha Nantilde, que lhe deu as terras de Verne, perto de Soissons, na França. Aos 8 anos perdeu o pai e, no ano seguinte, acompanhou a mãe para a sua fundação de Marchiennes. Gertrudes, sua avó, que governava a abadia de Amage, quis ter Eusébia junto de si. Ela contava apenas 12 anos quando foi eleita para suceder a avó. Rictrudes, que tinha elevado a abadesa de Marchiennes, achava que a filha era demasiado jovem para governar uma abadia, e deu-lhe a ordem de que viesse formar-se sob a sua própria direção. Mas, como Eusébia não queria,
Foi preciso uma ordem régia do soberano Clovis II para obrigá-la a vir. Veio realmente para Marchiennes, mas com toda a sua comunidade. Para lá trouxe mesmo o corpo de Santa Gertrudes e as outras relíquias de sua igreja. Apesar de tudo, Eusébia conservava grande atrativo pela sua casa de Ramage. Ia lá às escondidas durante a noite e lá rezava o ofício divino com a sua assistente. Mas Rictrudes deu conta e dirigiu repreensões severas à filha. Eusébia ficou ressentida no coração, tanto que Rictrudes, depois de ouvir os pareceres dos bispos e de abades, permitiu a Eusébia regressar a Amage com a sua comunidade. A jovem abadesa, depois de receber a bênção da mãe, voltou de fato à sua antiga residência. Reestabeleceu nela a ordem e a observância religiosa, como se praticavam quando a sua avó governava. Conquistou o afeto e o respeito das companheiras pela doçura do governo, a afabilidade das maneiras e a regularidade perfeita de seu comportamento. Viam-na reservar para si os ofícios mais humildes e mais custosos. Tais exemplos incutiram coragem nas mais tíbias. Embora jovem, teve o pressentimento do seu fim próximo. Avisou as irmãs e estas sentiram profundo desgosto. Mas ela própria, inteiramente submetida à vontade de Deus, esperou cheia de calma e confiança pela hora última. Dirigiu piedosas recomendações às suas religiosas e morreu no dia 16 de março de 680. Santa Eusébia, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 5, versículos 1 a 16. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betsida, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.